Caiu. Bom dia a todos. Estamos mais uma vez a convite da Regional Baixada Santista, tratando aqui com os amigos do mercado imobiliário de temas relevantes no exercício de suas atividades empresariais. E o tema de hoje, com a tratar, é a saúde mental no ambiente de trabalho, né? Nesses tempos de pós-pandemia, né, de retomada das atividades na sua plenitude, nós não podemos ignorar que temos reflexos práticos de um período inédito na vida da maioria das pessoas economicamente ativas no mercado de trabalho, que temos que estar aptos a lidar com situações, né, que se desdobram aí nos nossos ambientes de trabalho. Então, dando as boas-vindas, né, a esse webinar, com esse tema de total relevância, né, para a produtividade, para o sucesso das nossas empresas, a saúde mental no ambiente de trabalho. Já agradeço desde já a presença daqueles que estão conosco, né, ao vivo, e de antemão daqueles que possam vir a assistir esse conteúdo que está sendo gravado e será publicado no canal do Secov no YouTube. Conosco, né, parceiros aqui de atividade nessa manhã, nós temos o Dr. Rafael Mendes de Lima, ele é advogado trabalhista, é sócio da Duchovny Lima Assis e Camargo, Sociedade de Advogados, e o Dr. Carlos Alberto Azevedo, que é nosso assessor jurídico aqui no Secov, que muitos de vocês consultam no dia a dia. E esse evento está aberto para a participação de todos através de perguntas no chat, que serão respondidas ao final das apresentações, para que a gente possa ter realmente uma ideia geral do tema e possamos também trocar um pouco das necessidades do público participante e aquilo que a gente possa oferecer de dicas
para que nós possamos promover, né, a saúde mental, a saúde do ambiente de trabalho, né? Os temas relacionados ao meio ambiente de trabalho não são novidades, são temas que são antigos na legislação trabalhista e requer, desde muito tempo, a atenção dos profissionais de recursos humanos, né, dos empregadores, de uma maneira geral. Porém, não é segredo também que, dentro de uma perspectiva de saúde mental, os consultórios, né, relacionados a essa especialidade na medicina e mesmo na psicologia têm tido um aumento de demanda, né? Não fruto somente do ambiente de trabalho, mas da sociedade em que vivemos, das questões de demandas, de excesso de informação, de excesso de demandas, de luto vindo da pandemia, de perda de renda, de modificação de configurações familiares, e uma série de questões que trouxe para o centro das atenções a questão da saúde mental e das doenças que não têm visibilidade física, né? Elas estão encarceradas dentro da mente, mas que geram efeitos aí visíveis nos nossos ambientes de trabalho. Então, a nossa preocupação como sindicato patronal é despertar as empresas para a necessidade de cuidar das pessoas. Eu tenho ouvido uma frase que me impactou bastante, e é mais ou menos assim: se considerarmos que 100% dos nossos clientes são pessoas e que 100% dos nossos colaboradores são pessoas, se nós não entendermos as pessoas, nós não entenderemos de negócios. Então, no fim do dia, né, o nosso relacionamento, apesar de todos os meios tecnológicos disponíveis atualmente, se dão por intermédio das pessoas, das impressões, das experiências, né? E qual é a experiência que nós gostaríamos que o nosso cliente tivesse? Qual é a cara que a minha empresa vai comunicar para o meu cliente? E quem é o espelho da minha empresa? É o meu colaborador. Então, a saúde e o bem-estar no trabalho tornam também essa dimensão de reputação das empresas e de imagem perante o mercado. Além do que, dentro de uma pauta ESG, que tem determinado o sucesso ou o ostracismo de algumas empresas por critérios de consumidores e até mesmo de linhas de crédito por parte de instituições financeiras, avaliando qual é o desempenho das empresas para que possam ser creditadas ali numa condição melhor ou pior. Há algo dentro dessa sigla ESG, que é o social, onde está inserida a questão das pessoas, das práticas empresariais relacionadas aí à saúde mental, né? Então, é nessa perspectiva, visando despertar para essa questão, que nós estamos aqui para discutir esse tema e já iniciando os nossos trabalhos. Nossos palestrantes terão uma breve apresentação do assunto, né, com as suas orientações, visando introduzir primeiro aquilo que a legislação já estabeleceu de concreto relacionado à saúde mental e a repercussão dela nos direitos e nos deveres, né, das partes aí dos contratos de trabalho, e as medidas que possamos tomar aí para mitigação de riscos e para a promoção de um ambiente mais saudável, tanto para a pessoa que presta o serviço, quanto para a empresa no mercado, no seu posicionamento de mercado. E, ao final, teremos esse bate-papo via chat, onde vocês poderão interagir mais diretamente. Então, agora eu convido o Dr. Carlos Alberto Azevedo, nosso assessor jurídico aqui no Secov, especialista também em Direito do Trabalho, para que possa fazer a sua apresentação e iniciar esse assunto de total relevância. Carlos, a palavra está com você. Obrigado. Bom dia a todos. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, dar uma pequena apresentação a respeito do assunto. Vamos lá. Todos conseguem ver a primeira tela? Bom, essa aqui é uma notícia, começando pelo...
Vou tentar colocar em tela cheia aqui, só um momentinho. Conseguem ver? Então, vamos lá. Essa questão da saúde mental parece que é novidade, né? Mas, na verdade, não. É um problema que é crônico, que já existe há muitos anos e muitas pessoas no mundo inteiro passam por esse problema. E recentemente, não tão recentemente, mas antes da pandemia, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela fez uma pesquisa e ela constatou através dessa pesquisa, essa pesquisa baseada tanto em dados públicos de afastamentos, como também informações obtidas junto às empresas que produzem medicamentos, de que o Brasil, na América Latina, é o país mais deprimido e ansioso. As causas para essa situação, inclusive a própria MS, ela, na matéria, ela diz que essa situação se equipara a uma epidemia, que seria um problema que atinge muita gente e que não há políticas públicas específicas direcionadas para combater esse problema. Ainda é tudo muito solto, assim, não existe uma política governamental específica para essa questão, né? Lembrando que até bem pouco tempo atrás havia ainda aquela política de tratamento de saúde, de segregação das pessoas, né? Pessoas ficavam segregadas em hospitais, hospícios e coisas do gênero. Não havia, por exemplo, a integração de crianças que têm algum tipo de questão mental junto às demais crianças, e, enfim, hoje isso está mudando. Mas nesse aspecto a OMS ela vê isso com bastante preocupação. E assim, não foi possível estabelecer uma causa específica para isso, né? No caso do Brasil, existem multifatores, né? Por exemplo, a questão da violência no ambiente urbano, a questão do desemprego, a economia, a falta de expectativa das pessoas com relação ao futuro, tudo isso serve como elemento que desencadeia essa epidemia de problemas comportamentais e mentais, né? Mais especificamente no âmbito do trabalho, também existe estudos da OMS, e aí já o Brasil participa efetivamente desses estudos, de que as causas, os problemas mentais e comportamentais são um dos grandes problemas que geram afastamento do trabalho. E nós vamos ver mais à frente um pouquinho, existem números oficiais do Ministério da Previdência de afastamentos que colocam essa condição entre as 3 principais causas de afastamento do trabalho no Brasil. E aí os motivos para o afastamento são variados, né, quando se trata do trabalho, porque as questões de saúde mental e comportamental são multifatoriais, né? Várias questões se somam e podem desencadear esses problemas. Pós-Covid, né, houve um pico de afastamentos por conta disso, mais inclusive do que a própria a contaminação com a doença, né? Muito motivado por conta do afastamento, do isolamento, do sofrimento das pessoas pela perda de parentes, o medo de adoecimento, e de que a própria vida das pessoas foi muito afetada por conta disso. Então, a saúde mental durante o período de Covid, ela continuou ainda, existe uma espécie de uma continuidade, porque isso tem um impacto severo na vida das pessoas e ainda após a Covid, ainda tem muita gente que traz essas consequências durante esse período, não conseguiu superar ainda esse período, né? Recentemente, saiu uma matéria em que um estudante de direito, ele atentou contra a própria vida e saltou de um prédio aqui em São Paulo. E a partir desse evento começou-se a estudar a situação dessas pessoas, né? Porque, por exemplo, muitos desses estudantes, eles têm contato com o mercado de trabalho pela primeira vez no estágio, né?
E às vezes os supervisores dos estágios, muitas vezes não têm aptidão para poder conduzir essas pessoas. E essas pessoas nunca se depararam com cobranças, com um rigor, eventualmente, de um local de trabalho, sobretudo um escritório de advocacia, que tem toda uma questão de formalidade, os prazos, enfim, todas as responsabilidades. E isso tem afetado bastante os estudantes, não só os estudantes de direito, aqui a questão é específica dos estudantes de direito, mas os universitários, de um modo geral, que não têm nenhuma experiência anterior no mercado de trabalho, quando essas pessoas chegam ao mercado de trabalho num estágio, por exemplo, existe esse choque de cultura e esse choque de realidade, né? Porque as pessoas estão cruas, elas não têm ainda experiência nenhuma, e muitos deles é a primeira vez que tem uma experiência num ambiente desse tipo, né? Aqui é o estudo que eu mencionei para vocês. A Smart Lab é um estudo conjunto, é um site que reúne informações sobre, não só sobre a saúde e segurança do trabalho, mas também trabalho escravo, trabalho de menores, uma série de estudos, e a questão de saúde e segurança do trabalho. Como vocês podem perceber, não está muito definido aqui, mas do lado esquerdo, em vermelho, as questões, os afastamentos, são os afastamentos em que houve a caracterização do problema como relacionado ao trabalho. Houve um nexo de causalidade entre o trabalho e o problema mental e comportamental. Aqui não está muito visível, mas ele está aqui ao lado do traumatismo com 6%. Então, 6% dos afastamentos em decorrência de problemas mentais e comportamentais estão relacionados ao trabalho. E do lado direito aqui, esse número já vai para 12%, ele vem para o lado do fraturas aqui. Essa diferenciação aqui, ela decorre pelo fato de que os problemas mentais e comportamentais, existe uma dificuldade de que haja uma caracterização da relação de causa e efeito, que a gente chama de nexo de causalidade. Então, é mais difícil comprovar essa relação de que o problema está relacionado com o trabalho. Quando consegue fazer essa caracterização, aí ele se enquadra como uma doença relacionada ao trabalho. E na maioria das vezes é muito difícil de caracterizar, e aí ele entra como auxílio-doença comum, né? Então, é um número bem expressivo aqui, se você vê no universo das doenças comuns, aqui dos afastamentos comuns, ela está em terceiro lugar, né? As questões comportamentais e mentais. Como eu falei anteriormente, as causas para o desencadeamento de problemas mentais e comportamentais, elas têm múltiplos fatores, né? Elas podem estar relacionadas a problemas de saúde da própria pessoa, eventualmente ela tem uma doença, e essa doença gera uma aflição em relação ao futuro. Por exemplo, a pessoa tem um câncer, alguma coisa, e ela tem ou enfim, uma doença que pode gerar uma insegurança, né? Pode gerar um receio em relação ao futuro. Os traumas pessoais, eventualmente um acidente, um assalto, pode desencadear um problema de comportamental e mental nas pessoas. Problemas familiares também, dentro do seio familiar, briga, separação, doenças, falecimento, a morte de um ente querido, de um companheiro, de uma esposa, de um pai, mãe, filho, alguma coisa pode desencadear. O endividamento das pessoas, existem aí números aí de que um número expressivo da população brasileira, sobretudo, né, no caso das pessoas físicas, está endividado. E isso é um problema, porque isso aliado ao medo do desemprego e aí todos os outros problemas, isso também é um outro fator que influencia. O uso abusivo de álcool e drogas, muitos atribuem como uma consequência do problema, né? Muitas vezes a pessoa tem um problema e a válvula de escape mais imediata ali para esse problema é o uso abusivo de álcool e de drogas. Mas também o uso eventual pode desencadear, porque todo mundo sabe que existe uma questão de afetar psiquiatricamente a pessoa, né?
E aí também entra o trabalho, que é o nosso tema de hoje. O trabalho também pode ser um dos elementos, uma das causas que pode desencadear uma série de problemas comportamentais. E aí, dentro do universo do trabalho, né, os mais comuns que a gente vê é o assédio moral sexual dentro do ambiente de trabalho. Isso causa uma das primeiras, né, não tá no topo aí por coincidência, mas é um dos maiores motivos, né? As jornadas exaustivas. As jornadas exaustivas aqui não seria aquela jornada em que a pessoa trabalha muito dentro da jornada dela, mas sim aquela pessoa que trabalha 10, 12, 13 horas por dia, acima do limite legal. Inclusive, e eu acho que o Dr. Rafael vai explorar essa questão, como ela é vista no ambiente de trabalho, que existe não só a responsabilidade pelo pagamento das horas, como também a própria situação em que o empregado é submetido e que impede que tenha um convívio familiar e coisas do tipo, né? A hiperconexão é um elemento também que influencia bastante. Hoje em dia todo mundo está conectado com tudo, né? E existem aquelas pessoas que basicamente o seu trabalho é através de contatos e precisam estar o tempo todo ligados, não podem perder tempo, podem perder a oportunidade de estar conectadas com as demais, com o mercado, com os clientes, com os funcionários. A competitividade é algo assim que é mundial e isso acaba impactando dentro das empresas. As empresas precisam competir entre si e isso acaba refletindo dentro do próprio ambiente de trabalho, porque as empresas, para elas sobreviverem no mercado, elas precisam ter liderança, elas precisam ser competitivas, elas têm que prestar o serviço mais rápido, com maior qualidade, com preço menor. Então isso vai também, essa cultura vai para o meio dos trabalhadores e dentro do ambiente de trabalho tem muita gente de perfis diferentes, né? Tem gente que enfrenta isso de uma forma e outras pessoas enfrentam isso de outra forma, né? A frustração profissional também é outro fator que influencia bastante, né? Por exemplo, aquele caso que eu citei do estudante de direito, né? Na universidade, a pessoa tem uma visão assim, digamos assim, romantizada do trabalho no direito, né? E quando quando ela se encontra diante da realidade do dia a dia, as coisas são diferentes, né? A expectativa versus realidade é bem diferente. Então, às vezes, a pessoa, nesse ponto, ela se frustra e ela, às vezes, abandona a carreira, às vezes ela continua por uma necessidade, já estou aqui, já gastei 5 anos de faculdade e não tenho opção, vou ter que enfrentar isso mesmo. E aí, isso é um fator de adoecimento também, né? Tem gente também que vê o trabalho como apenas uma ferramenta para ela poder pagar as contas dela. Tem pessoas que, por outro lado, que veem o trabalho, por exemplo, voltando a esse exemplo do estudante, que estudou por aquilo, que tem aquela expectativa, que tem aquele sonho da realização profissional, e aí ela vê que na prática ela toma aquele banho de água fria de que a situação não é tão agradável, não é tão legal quanto ela imaginou nos bancos da faculdade, né? Outro fator também que causa muita aflição e desencadeia doenças são as metas abusivas, né? As metas abusivas, todo mundo trabalha com metas, né? Sobretudo no mercado, né? Imobiliário, as vendas, as locações, tudo. As pessoas precisam fazer o mercado girar mas muitas vezes as metas são irreais, né? E além de não conseguir eventualmente atingir as metas, muitas vezes a pessoa que não atinge as metas, ela é submetida a um tratamento constrangedor, né? A gente já viu inúmeros casos de pessoas que colocam um bonequinho na mesa, o pato, não conseguiu, sabe assim, e acabam, além de não ter atingido a meta, a pessoa ainda recebe um constrangimento por conta disso, né? Eventos traumáticos, um roubo na empresa, alguma coisa desse gênero, um acidente. Teve um exemplo clássico e bem conhecido de todos, foi o desabamento daquelas barragens, né? Um evento extremamente traumático, as pessoas que sobreviveram não tinham mais condições de retornar ao local de trabalho, perderam colegas. Então, isso pode ser um fator de desencadeamento de uma doença. A perseguição por superiores também, pelos mais variados motivos, aquela questão
aquele exemplo que eu citei das metas abusivas pode desencadear uma perseguição por parte dos superiores, e aí essa pessoa, inclusive, é causa, acho que o doutor Rafael vai explorar melhor essa questão também judicial, mas também poderia ser, inclusive, até gerar a rescisão indireta, né, por exigência de esforços acima do possível, né? O isolamento, que é aquele assédio moral, a pessoa é colocada numa sala ou numa mesa sem telefone, sem computador e fica aí, e é um ócio forçado, né? Então, esse isolamento, a pessoa acaba sendo ridicularizada perante os demais. Isso também é uma causa de adoecimento, é uma causa de traumas. E tem outras várias situações, né? É impossível listar todas aqui, né? No momento do diagnóstico do problema, o médico, o psiquiatra, o psicólogo vai explorar toda a história profissional da pessoa para poder identificar o que causou, né? E as patologias psicossociais mais comuns que se observam em decorrência desses fatores que eu citei anteriormente, a depressão, a pessoa ela é um sentimento de impotência diante de uma situação, ela não consegue atingir as metas e ela cai nessa situação da depressão, ela começa a se sentir, é um sentimento de autodestrutivo, ou desencadeia uma situação de síndrome do pânico, transtorno de estresse pós-traumático, a ansiedade também por conta disso, de tudo isso, e mais recentemente a síndrome de burnout, né? Mais recentemente, assim, ela foi reconhecida em 2020 como, entre aspas, uma doença, mas eles atribuem como uma síndrome. A diferença entre síndrome e doença, os especialistas dizem que as doenças, elas têm uma causa específica e identificável, e a síndrome é um conjunto de causas. Por isso que ainda não está, em que pese haja uma CID, né, que é a Classificação Internacional de Doenças, mas existe uma divergência no meio dos próprios especialistas em classificar como uma doença ou como uma síndrome, por conta desse fator que no caso da síndrome do burnout, ela é multifatorial também, né? E aí, também existe uma lista, isso aqui eu extraí do site do Ministério da Saúde, mas também não se esgota, né? Não dá para você pegar esses sintomas isoladamente e fazer um diagnóstico, né? O diagnóstico só pode ser feito por um médico, um psicólogo, e aí é através de um estudo do histórico da pessoa, tanto no trabalho como pessoal, né? Porque, como eu já citei anteriormente, as patologias psicossociais, elas têm causas multifatoriais, né? Então, não pode isolar uma situação, a pessoa está com problemas gastrointestinais e você já atribui. Pode ser também, né? Às vezes a pessoa está com problema gastrointestinal, faz todos os exames, faz tudo, não detecta nada e quando vai fazer uma análise nesse aspecto, percebe que a pessoa está esgotada, que a pessoa está cansada, a pessoa não dorme bem, a pessoa está preocupada com desemprego, a pessoa tá com problema na família, a pessoa está endividada, a pessoa não está conseguindo atingir as metas, não está entregando o que se espera no trabalho. Então, pode ser também, mas sempre mais indicado não, é essencial que o diagnóstico seja feito por um profissional da saúde, né? O que cabe ao empregador aí, nós vamos falar daqui a pouco, é o empregador aprender a identificar esses pontos, né? Saber ouvir as pessoas e saber observar os sinais da pessoa, porque a pessoa, de certa forma, ela vai começar a dar sinais, né, no trabalho, né? E aí compete ao empregador, por conta da responsabilidade que a empresa tem de prover um ambiente de trabalho saudável, e tentar identificar e dar um encaminhamento para isso, né? As patologias psicossociais no trabalho, elas geram inúmeros prejuízos para o empregador. A doutora Karina ressaltou aqui no início a questão relativa ao dano reputacional da empresa, porque uma pessoa insatisfeita, ela
se você chega no seu estabelecimento, chega na sua empresa, na sua imobiliária, na sua administradora, aquela pessoa, ela é diferente quando ela está insatisfeita, o tratamento que ela tem em relação ao cliente, né? Ela não tem mais vínculo com o negócio, então isso gera, é muito constrangedor a pessoa ser mal atendida, ela já associa o mau atendimento não à pessoa que atendeu ela, mas sim ao próprio empreendimento, à própria empresa, né? Ela fala, aquela empresa é uma porcaria, os funcionários são mal-humorados, enfim. Então, o prejuízo reputacional, sobretudo para quem trabalha numa cidade um pouco menor, em que todo mundo desconhece, isso pode gerar um prejuízo significativo, né? A perda da produtividade, a pessoa, ela realmente ela deixa de produzir da forma como se espera, né? Porque às vezes a pessoa trabalha 10, 12 horas por dia, mas não consegue entregar nada porque ela fica perdida e não tem foco, e isso afeta a produtividade da empresa. E aí começam os afastamentos, e isso aí afeta no absenteísmo, faltas, atestados reiterados, e aí o afastamento, gera o afastamento, e se esse afastamento conseguir ser caracterizado como relacionado ao trabalho, vai haver um aumento do custo previdenciário da empresa. O seu SAT, que é o seguro de acidente de trabalho, ele pode se reduzir da metade ou chegar ao dobro. Então, isso vai ter um aumento no seu custo, porque você vai afetar, você vai estar agravando o risco perante a Previdência Social. A Previdência Social vai te repassar esse custo, além do risco também da ação regressiva por parte da Previdência Social. Porque você, o empregador, no caso o ambiente de trabalho, a empresa, ela desencadeou uma doença na pessoa, a Previdência Social, ela arca com o benefício e ela vai atrás do empregador para ser ressarcida através de uma ação regressiva, né? A rescisão indireta é aquela questão prevista na CLT, de exigência de esforços acima da capacidade da pessoa, é uma das causas, né? Existem outras causas também, o artigo 483 ele prevê outras hipóteses, e isso pode também gerar, isso assim, o problema imediato da rescisão indireta seria o custo com a rescisão em si, mas também não exclui o eventual responsabilização do empregador por dano moral que eventualmente seja causado no trabalhador por conta desse problema de agravamento ou de desencadeamento do problema mental, né? Aí, se havendo um afastamento e caracterizada a situação da relação do trabalho como sendo o causador, isso vai gerar também uma estabilidade de 12 meses, pelo menos, né? E aí, muitas vezes a pessoa ela volta ao trabalho e não se recuperou. Existe um estudo da própria Previdência Social que ela estima, na média, os afastamentos gerados por problemas mentais e comportamentais, a média é de 196 dias. Então, dá quase mais de 6 meses aí a média dos afastamentos, porque não é um tratamento tão simples de fazer, né? Não é só medicamentoso, né? Muitas vezes a pessoa precisa rever o comportamento, enfim, existe outros fatores que implicam também, porque como é multifatorial, não basta só dar um medicamento, precisa também procurar a correção em relação aos demais fatores, identificar exatamente o que também está contribuindo para aquilo, né? E a indenização por dano moral, que é aquilo que eu tinha comentado, que se o empregador, se a situação for caracterizada como o nexo de causalidade, como o trabalho, aí vai gerar essa responsabilização por parte do empregador para arcar com essa indenização, né? O mais adequado e o mais barato também é o empregador trabalhar com o aspecto da prevenção, né? A promoção da cultura do diálogo é aquilo que eu tinha comentado. O empregador ou gestor imediato, mais especificamente, precisa aprender a identificar os sinais. E precisa também, a empresa em si, fazer um diagnóstico de se a relação, se o ambiente de trabalho é um ambiente sadio ou se é um ambiente tóxico.
muitas vezes ele pode ser um ambiente bastante competitivo, mas não ser um ambiente tóxico, ou seja, não existe aquelas retaliações porque a pessoa não atingiu a meta, aquelas retaliações que causam um constrangimento para a pessoa. É natural do trabalho, as pessoas elas foram adequadamente selecionadas e são pessoas que têm esse perfil competitivo. Muitas vezes o empregador aloca uma pessoa num setor comercial, por exemplo, que é um setor que corre muito atrás, e às vezes a pessoa não tem esse perfil para trabalho nesse ambiente, né? E aí essa pessoa pode desencadear um problema, e aí o empregador precisa aprender a identificar esses problemas, né? A doutora Karina acho que citou que o Secov ele vai realizar no mês de novembro um curso interessante, capacitação de lideranças na promoção da saúde mental. Esse já é um sinal, já é uma ferramenta muito importante, porque muitas vezes os problemas mentais e comportamentais, eles têm um certo tabu por parte, né? As pessoas não gostam de compartilhar, é objeto até de gozação por parte dos colegas e tudo mais. Então, passa por uma questão, a abordagem passa por uma questão de comunicação não violenta, de saber ouvir as pessoas, saber se aproximar, saber aprender como abordar a pessoa. O clima organizacional ele é muito importante, existem empresas que fazem essas pesquisas de clima para poder identificar alguma coisa, ver se está todo mundo como está indo a saúde mental das pessoas. A estimulação de hábitos saudáveis passa por campanhas, ou eventualmente até a empresa estabelecer uma ginástica laboral, ou disponibilizar um serviço, ou estimular as pessoas a praticarem atividade física, ou, enfim, existem várias ferramentas que são utilizadas, né, para poder trabalhar a prevenção disso, da saúde mental. Respeitar as individualidades, né? Existem pessoas dos mais variados perfis, né, dentro da empresa, e realmente tem gente que reage de uma forma diferente da outra em relação a determinadas situações, né? Tem pessoas que realmente não, por exemplo, o pessoal que trabalha na área de atendimento ao cliente é um pessoal que costuma enfrentar muito conflito com o cliente. As pessoas precisam ser treinadas para poder saber como lidar com aquelas situações, e tem gente que realmente não tem o perfil, né? A valorização e o reconhecimento do trabalho muitas vezes a pessoa se desliga de uma empresa porque ela se sente não valorizada e não reconhecido o seu trabalho, né? Existe, inclusive, entre aspas, uma moda que chegou no Brasil agora, uma expressão identificada pela expressão em inglês, que é quiet quitting, que seria um pedido de demissão silencioso. Ou seja, a pessoa que não se sente valorizada, que não sente que o seu trabalho representa alguma coisa dentro da organização, ela passa a fazer simplesmente aquilo que para o qual ela foi contratada. Ela deixa de praticar aquele princípio da máxima colaboração do empregado, né? Então, olha, caiu um papel no chão, não é meu trabalho pegar o papel, existe uma pessoa aí da empresa que é responsável por pegar o papel. Meu negócio, por exemplo, é pagar os boletos da empresa, mais nada, não faço mais nada além disso. Deu 18 horas, eu levanto, vou embora, eu chego às 9 e faço isso exatamente só aquilo que eu faço. Então, o princípio da máxima colaboração que está previsto na CLT, ele fica para trás, né? E a pessoa deixa de colaborar com o ambiente de trabalho por conta de não receber esse reconhecimento, não necessariamente um reconhecimento econômico, né? Mas ela recebeu uma parabenização ou se sentiu útil dentro daquilo, né? A promoção e o estímulo do desenvolvimento profissional também é bem relevante para você. Às vezes a pessoa ela está meio que assim, sem muita perspectiva. Às vezes o empregador ele consegue algumas coisas sem custo, às vezes. O Senac tem muita coisa interessante, às vezes é interessante divulgar isso no âmbito da empresa, ou disponibilizar
uma aula de idiomas para as pessoas fazerem, que as pessoas que quiserem, tiverem interesse, subsidiado eventualmente, ou então cursos dentro da própria empresa, contratar outras empresas para fazer um curso dentro da empresa, fazer os cursos aqui do Secovi, as empresas associadas têm desconto, promover a qualificação e o desenvolvimento dessas pessoas, né? As pessoas, elas saem um pouco do ambiente de trabalho, elas interagem com outras pessoas, isso é positivo, né? O educar as lideranças, eu coloquei entre aspas, que é exatamente isso, né? Compete aos líderes, aos gestores, essa observação, esse olhar em relação aos seus trabalhadores, se as pessoas estão dando sinais de que elas podem ter algum tipo de problema. Então, é aprender a conversar com as pessoas, não é algo tão simples assim, inclusive relacionado ao próprio perfil das pessoas, tem pessoas que são mais abertas, digamos assim, tem pessoas que são mais fechadas, e essas pessoas mais fechadas são aquelas que muitas vezes sofrem mais com isso, porque elas têm dificuldade de colocar isso para fora. Não é que o gestor ele vai ser um psicólogo, mas ele tem que saber identificar sinais de que até para que ele possa dar um encaminhamento para isso, né? Eventualmente a empresa pode ter um serviço ou até terceirizado ou próprio de suporte. Tem serviços online, inclusive, que muitas empresas estão oferecendo de serviço online de suporte para que os trabalhadores possam entrar em contato. É uma coisa que tem todo um sigilo, não existe essa troca de informações. Muitas vezes a pessoa fica constrangida de procurar o RH para relatar alguma coisa, até por conta de, tenho medo de perder o emprego, não vou procurar o RH. Então, às vezes a empresa disponibiliza um serviço, a pessoa entra em contato lá com sigilo, com tudo, e ali tenta se dar um encaminhamento para aquela situação, né? A legislação trabalhista ela ainda não evoluiu muito nesse ponto, né? Sobretudo no aspecto das normas regulamentadoras, elas passaram por uma revisão recente, muitas delas foram totalmente reformuladas, e ainda o aspecto da saúde e mental, ele ainda não é foco da legislação que trata de saúde e segurança do trabalho, né? Um único tema que a gente consegue extrair da legislação está na NR17, que trata lá do pessoal do telemarketing, né? Ela é a única NR que prevê aqui que nos casos de atendimento, logo após o atendimento em que tenha ocorrido ameaças, abuso verbal ou agressões, que o atendente tenha sofrido isso, a NR que tenha sido desgastante, que muitas vezes as pessoas trabalham no atendimento de bancos e empresas de telefonia e às vezes os clientes ligam enfurecidos e descarregam toda aquela fúria sobre aquela pessoa, que elas têm, aquela frustração que ela tem contra o serviço da empresa no funcionário que está atendendo, e às vezes esse funcionário não tem ele não tem ferramentas para poder resolver efetivamente o trabalho, resolver o problema do cliente, né? E aí isso afeta muito essas pessoas. Então, existe essa previsão na NR17 de que as empresas de teleatendimento, elas devem ter um serviço para atendimento a essas pessoas após esses eventos, né? Então, é uma iniciativa positiva. Infelizmente, na prática, eu não sei se dizer se funciona efetivamente, nós não temos esse contato, mas isso poderia ser expandido para vários outros segmentos do trabalho, né? São 35 NRs, né, em vários setores, né, de atividades específicas, e tem as gerais, né? E nenhuma delas trata especificamente, detalhadamente sobre essa questão, né? Então fica muito a cargo das empresas conduzirem isso, porque, inclusive, voltando naquela primeira pesquisa da OMS, também o poder público, a saúde pública, não tem um programa específico direcionado para esses problemas. E o número de pessoas afetadas hoje em dia é muito elevado. Eu encerro por aqui a minha participação. Havendo dúvidas, a gente volta a falar com vocês. Obrigado por enquanto. Eu agradeço muitíssimo pela exposição do Dr. Carlos, que teceu um panorama bastante abrangente dessa questão da saúde mental,
E nisso tudo que foi colocado, a questão reputacional da empresa, a responsabilidade das lideranças, né? E as lideranças dentro das áreas precisam estar habilitadas e também aquelas responsáveis efetivamente pela gestão de pessoas, né? Onde haja um canal de confiança, onde haja de fato uma escuta ativa e propositiva para soluções em que o colaborador, né, se sinta, digamos, acolhido e não estigmatizado, né? Então, ferramentas, talvez que ainda nem todos tenhamos acesso, mas de canais de ética ou de canais que preservem a identidade, podem ser ferramentas para iniciar uma escuta ativa, sem que a pessoa se sinta, digamos, carimbada pela fragilidade emocional, que ainda na sociedade tem um estigma de desequilíbrio que precisa ser vencido, né? Se nós não estivéssemos necessitados de cuidados mentais, o uso de medicação e drogas nesse sentido não seria tão alto, né? E a classificação da OMS como uma espécie de questão de amplo espectro, né, médico, não estaria aí sendo tratada desta maneira. Então, a escuta ativa de um RH, para que ele possa, inclusive, chamar um gestor e adequar um discurso. Sim, precisamos atingir resultados, mas o como se torna cada vez mais relevante nesse sentido, né? Para que a gente não caia também naquela situação onde você perca esse capital humano, esse talento que você atraiu pelo seu discurso, você acabe perdendo, empresa perdendo, né, pelas atitudes praticadas, porque você desperdiçar um talento, né, por uma atitude não condizente com o discurso, também traz uma perda para empresarial relevante, né? Eu imagino que nós estamos num momento, essa NR17, né, dos atendimentos, das centrais de atendimento, elas sejam realmente algo que, se não obrigatoriamente exigido pela fiscalização em empresas de outros ramos, pelo menos adotada como boa prática de você dar um suporte, porque empresa, atualmente, todas elas, principalmente na questão mais voltada para a área comercial, precisa ter uma linha de relacionamento, né, com o cliente. E nesse relacionamento, muitas vezes, você tem esse desgaste onde a empresa tem que estar preparada para dar o suporte, né, em que a gente realmente possa tratar as questões do desgaste para que sejam dissipadas nesse momento e não sejam aí causadoras de um passivo, né, de um adoecimento, especialmente o adoecimento coletivo. Imagino também que depois até vou querer que os meus colegas tratem um pouco dessa questão na visão do advogado trabalhista, mas nós que temos essa visão um pouco trabalhista, a gente fica com uma necessidade de entender também o alinhamento da questão da ótica médica, né? Onde que a empresa poderia detectar, além de uma pesquisa de clima organizacional, que eu acho que os executivos de RH têm que estar muito atentos a isso, porque o adoecimento individual, você não tem acesso, muitas vezes por essa questão estigmatizante, a todo o caso que ocorra, né? E a pessoa talvez se feche com esse receio. Mas, numa pesquisa de clima organizacional, você vai tendo visões de tendências, né? Para verificar se essa situação não está se tornando uma doença de âmbito coletivo, uma epidemia dentro da sua empresa. E eu tenho, para mim, pessoalmente, que o papel do médico do trabalho precisa ser expandido na realização de exames médicos periódicos no aspecto da saúde mental,
Muitas vezes a gente faz exames periódicos muito com foco na atividade da empresa e nos nexos de causalidade de doenças, digamos, do corpo físico, mas a doença de aspecto psicológico, de aspecto mental, ainda não está sendo, no nosso sentir, tratada na questão dos programas de saúde ocupacional de uma maneira mais detalhada. Talvez a empresa tivesse uma sinalização e pudesse reforçar suas medidas preventivas, né, e promotoras de saúde mental, se nós tivéssemos um alinhamento com o nosso serviço de medicina do trabalho, no sentido de fazer essa investigação prévia, para que a gente possa realmente ter essa oportunidade de atuar preventivamente. Então, nesse sentido também, eu provoco o Dr. Rafael aí com aquilo que a gente percebe de consequência, de visão do judiciário, quando a questão começa a chegar lá na frente. O Dr. Rafael atua muito nos meios forenses, conhece bastante a questão, inclusive, da necessidade de nós irmos nos documentando para formar também. Não basta só fazer, nós temos que tornar evidente a nossa atuação empresarial, no sentido de que se torne visível, não só para uma fiscalização, mas para a comunidade empresarial, de que nós estamos ali no intuito de promover um ambiente sadio e, digamos, promover o bem-estar que começa na empresa, que se espraia para a sociedade, para que a gente possa até ter defesa, porque fazer de mentira é a mesma coisa que não fazer, né, doutor Rafael? Então, eu gostaria de ouvi-lo também em relação a esse aspecto e a visão do judiciário, da legislação, aquilo que tem realmente um efeito que possa representar aí um passivo para a empresa e que ela tenha também que ter atenção. Bom dia, Karina, bom dia a todos. Realmente, a gente enfrenta cada vez mais esse problema, né? Indiscutivelmente, o melhor a se fazer é o trabalho preventivo, como o Carlos muito bem colocou e explicou a importância desse tipo de atuação para a gente poder evitar o problema, efetivamente, né? Porque depois que ele acontece, as repercussões são muito grandes, né? A gente tem, como princípio geral da proteção dos trabalhadores no ambiente de trabalho, que é dever do empregador, né? Zelar tanto pela integridade física e psíquica, tendo um meio ambiente de trabalho seguro para as pessoas, né? Muito na linha do que o Carlos falou, a gente precisa promover essa proteção do trabalhador no aspecto psicológico também, né? É muito importante porque se passa disso, se isso falha, as repercussões para o empregador no direito do trabalho são muito grandes, tá? O que acontece, gente? Assim como um acidente típico em que a pessoa lesiona uma parte do seu corpo, uma doença mental, um problema psicológico que é relacionado ao trabalho, ele vai ser considerado um acidente de trabalho, tá? A legislação claramente considera acidente de trabalho, tá? É o artigo 20 da Lei 8213 que vocês estão vendo aí, né? Ela classifica como acidente tanto a doença profissional como a doença do trabalho, né? Que tem essas definições que se é relacionada diretamente com o serviço, é algo que a atividade em si gera, né? Aquela doença, ou se é uma doença que o ambiente de trabalho vai causar naquele trabalhador, tá? A gente tem essa diferenciação técnica, mas a verdade é que na prática não faz diferença para o empregador. Ele vai ter problema com isso se seu funcionário tiver algum tipo de problema mental e que seja relacionado ao trabalho, que se reconheça que ele seja relacionado ao trabalho. Como que se faz essa identificação? Basicamente, hoje em dia, a gente tem duas formas de gerar um reconhecimento de que aquela doença foi desencadeada pelo trabalho. Vai ser
diretamente pelo INSS, no momento em que a pessoa tem que se afastar do trabalho por mais tempo do que 15 dias, né, a partir do 16º dia, e vai ser encaminhada para o INSS. Nesse momento, às vezes até a própria empresa não identifica que aquilo é uma doença relacionada ao trabalho, né? Mas o INSS tem essa possibilidade de ele e INSS vir e dizer, olha, apesar de seu pedido de afastamento de uma doença comum não relacionada ao trabalho, eu entendo que é, sim, relacionado ao trabalho e vou afastá-lo com auxílio doença acidentário, de acidente de trabalho, e as repercussões a gente vai falar mais para frente. Além disso, qual que é a outra possibilidade? E que aí é quando realmente a situação já está muito complicada. É quando a discussão é judicializada. Tá? A gente tem um trabalhador que está com o contrato ativo ou afastado pelo INSS ou ainda já teve a rescisão do seu contrato, tá? Seja por qual motivo, e ele entra na justiça alegando que ele é portador de uma doença psicológica, uma doença mental, entre todas aquelas, as principais são realmente aquelas que o Carlos citou, né? Depressão, ansiedade, burnout, síndrome do pânico, desencadeada também normalmente por aqueles fatores, em geral assédio, seja moral, seja sexual, ou pressão, ou ambiente de trabalho tóxico, né? E como que funciona nesse processo? Ele vai alegar que a doença é relacionada ao trabalho e a Justiça do Trabalho que vai decidir. Na verdade, é um trabalho muito complicado, porque o processo funciona da seguinte forma: ele vai chegar a alegação e o juiz vai nomear um perito para decidir, indicar para o juiz se a doença é do trabalho ou não. Mas voltando aqui, eu acabei me antecipando na parte judicial, o INSS, como que funciona? Aqui acho que é importante, não sei se todo mundo conhece isso, existe uma figura que é o Nexo Técnico Epidemiológico, chamam de NITEP, para ficar mais fácil e menos feio o nome. Tá? O que é isso? É quando, a depender da atividade que a empresa exerce, o KNAI, com base no KNAI, determinada doença, aquele CID específico, se a atividade preponderante da empresa é um KNAI específico, que casa com aquele CID, o INSS vai presumir que aquela doença é do trabalho, tá? Que a doença foi ocasionada pelo trabalho. O que significa? Ele vai, independente da modalidade de encaminhamento ao INSS, o INSS vai considerar que aquela doença é do trabalho e que aquilo é um acidente do trabalho, tá? Por isso que é muito importante todo o trabalho preventivo. É muito melhor evitar do que deixar chegar nesse ponto, tá? Só por curiosidade, gente, eu trouxe aqui, ó, esse próximo slide. Ele é só uma parte, porque o decreto 3048 de 99, ele regulamenta o artigo 21A da lei 8213, tá? Esse 21A é da 8213 também, não está no slide, mas é a mesma lei que fala do acidente de trabalho, a lei que regulamenta os benefícios e as repercussões do INSS. Aí, o decreto que regulamenta essa lei, ele vem e traz a lista. Quem tiver curiosidade, ela é bem extensa, tá? Essa lista C do anexo 1 do decreto 3048, que basicamente ele puxa todas as CIDs conhecidas e as relaciona com os KNAIs em que os estudos da Previdência entendem que aquele KNAI, que aquela atividade é desencadeadora de determinada doença. Tá? Aqui, esse intervalo é o CID-10 ainda, não foi atualizado para o CID-11, a gente já tem o CID-11, tá? Mas aqui, todos esses EPs, em geral, são doenças relacionadas a problemas psicológicos, a problemas mentais, tá? E aí, o que é curioso, que eu trouxe para ilustrar só, é todos esses numerinhos aqui, ó, os KNAIs. Todos esses números são determinadas atividades nas quais, se a pessoa tiver uma doença com esse CID de F10 a F48, conforme cada coluna aí, o INSS vai considerar que é uma doença do trabalho, que é um acidente de trabalho, e vai gerar todas as repercussões legais desse reconhecimento. Tá? Aqui não tem nenhuma atividade muito próxima, vamos dizer, do mercado imobiliário, das administradoras e tudo mais, mas é importante saber que existe essa possibilidade, que existe esse risco. Aqui tem muito, principalmente na questão de depressão, é muito relacionado com atividades
que são realmente de abalo psicológico, questões de assistência social, de atendimento de pessoas em risco social, esse tipo de seara que realmente tende a gerar bastante impacto psicológico nas pessoas que atuam nisso. Tá? Então, o INSS, ele não está limitado a isso, mas quando ele tem essa situação do NITEP, ele automaticamente vai considerar como acidente de trabalho. Tá? No processo judicial, como funciona? Né? O trabalhador ele vai ajuizar uma ação reclamatória, como eu disse, ele vai ajuizar uma reclamação trabalhista, alegando estar doente, fazendo prova disso, né? Juntando atestados e relatórios médicos, né? Preferencialmente, e vai dizer que essa doença foi causada pelo trabalho. Né? E aqui é muito importante. Por que está grifado aqui causa ou com causa? Tá? Porque existe uma diferenciação técnica na justiça do trabalho entre causa e com causa. Causa, basicamente, de uma forma mais simples, significa que a doença foi efetivamente, o trabalho foi o que efetivamente causou aquela doença. A concausa é quando o trabalho contribuiu para o surgimento ou o agravamento dessa doença. Nessa situação, é muito importante que a empresa tenha muita documentação relativa ao histórico médico desse trabalhador, das atividades que ele fazia, de como era a rotina de trabalho dele, e o controle médico disso, os atestados que ele apresentou ao longo do contrato de trabalho, para ver se ele apresentou muitos atestados, se os atestados têm a CID da doença que ele está alegando que tinha, se são CIDs de outras naturezas. Tudo isso é muito importante nesse momento. Por quê? O que vai acontecer? O juiz vai nomear um perito médico. A empresa vai poder nomear um assistente médico. É muito importante nomear um assistente médico, um assistente técnico médico para acompanhar essa perícia. Tá? Até porque, gente, diferente de uma perícia de insalubridade, de periculosidade, que o próprio advogado pode acompanhar a perícia, as partes acompanham, uma perícia médica, ela é um ato médico, é um exame médico. Então, ninguém que não é médico pode acompanhar. Tá? Nem o advogado do processo. Eu não posso, eu nunca entrei numa perícia médica, tá? Porque é proibido. Então, é muito importante você ter alguém, indicar um assistente técnico, é um gasto que vale a pena, tá? Para que ele possa acompanhar e ajudar no diagnóstico correto se aquela doença foi ou não causada pelo trabalho. Tá? É uma providência muito importante. Tá? Mas para termos jurídicos, para fins práticos de um processo trabalhista, se é causa ou se é com causa, vai haver responsabilização de qualquer jeito. Tá? A com causa, a diferença é que, em geral, como ela não é a causa única, há uma redução das punições, proporcional. Né? Mas as duas são consideradas como acidente de trabalho e vão gerar as repercussões. Tá? E aí a gente chega nas repercussões. Quais são as repercussões jurídicas de eu ter um empregado que ficou doente psicologicamente e que agora eu tenho que lidar com isso e essa doença foi causada pelo trabalho, é relacionada ao trabalho. Aqui estão as principais repercussões do dia a dia dos processos que envolvem isso. Tá? Então, a gente tem a garantia provisória de emprego, que é a estabilidade, a manutenção de plano de saúde, indenização por dano material, indenização por dano moral, e uma mais polêmica, mas que tem acontecido, eu vou deixar para o final para explicar para vocês, é a limitação do direito de rescindir o contrato. Tá? Então, vamos passar cada uma delas. A garantia de emprego, ela é mais conhecida, é mais difundida, né? O empregado, quando ele é afastado pelo INSS, com o auxílio doença acidentário, que é aquele da espécie B91, tá? Sempre que você tiver dúvida sobre qual é a modalidade de afastamento do seu funcionário, basta pegar aquela cartinha do INSS de afastamento, que fala o prazo de duração e tudo mais. Lá em cima tem espécie, aí tem B31 e B91. 31, auxílio doença comum, doença não relacionada ao trabalho. B91, auxílio doença acidentário, doença relacionada ao trabalho. Tá? O que acontece? Se essa pessoa ficou doente mais de 15 dias, foi encaminhada para o INSS, recebeu o benefício de auxílio doença acidentário,
ela tem direito à estabilidade de 12 meses, a garantia provisória de emprego. Nos 12 meses seguintes à alta, ela não pode ser mandada embora. Se for mandada embora, o empregador tem que indenizar os salários de todo esse período e os demais direitos do contrato de trabalho. Tá? Qual a exceção à regra e o risco da dispensa de um funcionário que estava com doença psicológica, mas que não foi identificado naquele momento que ela era relacionada ao trabalho, aquele processo, nos termos que a gente estava falando. O que acontece? O TST tem essa súmula, que é 378, no inciso 2 ela fala, olha, o requisito para ter estabilidade é esse, tem que se afastar para o INSS e receber o auxílio doença acidentário. Mas, se depois que foi rescindido o contrato, esse empregado mostrar que estava doente e que essa doença era relacionada ao trabalho, no processo, o que vai acontecer? Vai se reconhecer que ele tinha direito à estabilidade, que ele não poderia ter sido mandado embora. Como já passou o tempo da estabilidade, não dá para reintegrar ele 5 anos depois e fica 12 meses na empresa. O que acontece? O Justiça do Trabalho fixou que vai virar uma indenização desses 12 meses de contrato. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. A dispensa de alguém doente é sempre algo muito complicado e tem que ter muito cuidado com isso. Depois eu vou chegar na repercussão maior desse ponto. Voltando aqui para manutenção de plano de saúde. O TST, já de longa data, tem essa súmula, que é a 440, que ela fala que a empresa, enquanto tiver o afastamento de auxílio doença acidentário ou aposentadoria por invalidez, a empresa tem a obrigação de manter o plano de saúde, isso se ela fornecer, tá, gente? É importante deixar claro que o plano de saúde ainda não há previsão legal no Brasil obrigando as empresas a fornecer plano de saúde. Tá? Isso, quando há obrigação, ela é derivada de norma coletiva. As convenções coletivas podem criar essa obrigação, mas uma lei específica, a CLT, por exemplo, dizendo, olha, toda empresa deve fornecer plano de saúde aos seus empregados, isso não existe. Tá? Mas uma vez fornecido, se a pessoa se afasta por auxílio doença acidentário, ela tem que ter esse benefício mantido enquanto ela estiver afastada. E aí vem a provocação embaixo. Em caso de doença não relacionada ao trabalho, em geral, qual que era o raciocínio? Olha, se não é relacionado ao trabalho, não é responsabilidade minha, eu não tenho que fornecer. Qual é o problema? Que a Justiça do Trabalho gosta de ser expansiva. E aí ela tem, ainda não é algo 100% pacificado, mas eu faço o alerta, que ela tem expandido as decisões de que, mesmo em auxílio-doença comum, a empresa tem que manter o plano de saúde ativo durante o afastamento, mesmo não sendo doença do trabalho. Tá? Aqui é uma decisão do TRT do Rio de Janeiro, o TRT 1 é o do Rio de Janeiro, de 26 de fevereiro de 2021, ou seja, bastante recente, que fala expressamente de auxílio-doença previdenciário, que é o não relacionado ao trabalho, e ele fala expressamente aqui, ó, cancelamento configura alteração contratual lesiva vedada pelo ordenamento, aplicação analógica da súmula 440. Tá? O que quer dizer o analógico? Ele reconhece expressamente que não é a hipótese da súmula, ou seja, não está em auxílio-doença acidentário e nem aposentado por invalidez. É um auxílio-doença comum, não é o que a súmula prevê, mas que também tem que manter nesse caso. E essa decisão, gente, é algo meramente exemplificativo, tá? Porque não existem muitas decisões nesse sentido hoje em dia. Na verdade, é o que prevalece. Passando agora para indenização, para as indenizações, aqui a gente traz para o Código Civil, tá? A indenização por dano material. O que ela consiste? Tá? A indenização da despesa de tratamento, lucros cessantes e pensão correspondente à depreciação que a pessoa sofreu. Na prática, o que é isso, gente? Quando há um processo em que se discute uma doença do trabalho, e pode ser de cunho mental, aqui não faz diferença, o que se discute no processo? A doença é do trabalho ou não? Tá? Então, essa é a primeira discussão. Se não for do trabalho, indenizações não são devidas pelo empregador. É do trabalho, ou seja, aquela depressão, aquela ansiedade, o burnout, foram causados pelo trabalho e foi reconhecido no processo. Tá? Aí passa para o passo 2. É do trabalho, tem causa, tem concausa, o empregador automaticamente vai ter o dever de indenizar. Tá?
E aí ele vai ter indenização, possivelmente, tanto por dano material como por dano moral, né? Então, indenização por dano material. Basicamente, o que que é? Tratamento e incapacidade para o trabalho, a redução de incapacidade, vai haver uma pensão. Tá? Então, como que vem o laudo? Para quem nunca viu um laudo da Justiça do Trabalho. O perito vem e fala assim, olha, há incapacidade para o trabalho. Ele pode falar, não há incapacidade para o trabalho. Aí a indenização por dano material não é devida. Pode ser doença do trabalho, mas se ela não gera incapacidade para aquele trabalhador, não há indenização material. Tá? Mas o perito vem e fala, há ou houve incapacidade para o trabalho. Aí ele vai dizer, é temporária, e tem previsão de cura em tanto tempo, X tempo, ou não, é definitiva. Então, é o segundo ponto, é temporária ou definitiva. E ainda, qual é o percentual de redução de capacidade laborativa que aquele trabalhador sofreu. Aí, na prática, o que acontece? A redução de capacidade foi de 20%. Em geral, o que o juiz vai fazer? Vai pegar 20% do salário daquela pessoa e vai condenar a empresa a pagar enquanto durar a incapacidade. Tá? Então, é algo muito sério, pode dar um valor bastante alto, tem que ter muita atenção com isso. Tá? Indenização por dano moral, de novo, a questão o dano moral ele decorre de qualquer violação a direito da personalidade. E a integridade física e psíquica da pessoa é um direito da personalidade, que deve ser observado e garantido pelo empregador. Então, hoje em dia, aqui é uma súmula do TRT da 15ª região, de Campinas, tá? O TRT que cuida de tudo em São Paulo, que não é Grande São Paulo e Baixada Santista, tá? Que daí é o TRT 2. Ele tem uma súmula, ele fala, olha, comprovado que foi que é do trabalho a doença, que é um acidente de trabalho, nem se discute se deve ao dano moral. O dano moral é automático, só vai discutir o valor. Tá? Então, assim, uma vez identificada uma doença mental ocasionada pelo trabalho, vai ser condenado em pagar a indenização por dano moral. Tá? Aí não tem como escapar. Aqui, um exemplo de jurisprudência de depressão. Doença ocupacional, depressão. Demonstrado lá do pericial corporal, era cometida de patologia que restou agravada pelas condições de trabalho, resta evidenciada a doença ocupacional, que foi uma concausa, devendo o empregador indenizar danos materiais e morais decorrentes da patologia. Tá? TRT 4, que é o do Rio Grande do Sul, data do julgamento de 2018. Tá? Aqui, já uma mais recente, bastante recente essa, de maio desse ano, já trazendo o burnout. Tá? Burnout com causa, acidente de trabalho por equiparação. Aqui eu trouxe muito para ilustrar, o burnout está bastante em evidência, né? Para ilustrar mesmo que é uma realidade da Justiça do Trabalho hoje em dia, que todo esse trabalho, todas essas recomendações de prevenção, atenção e busca de um ambiente de trabalho seguro para os trabalhadores é muito importante, porque depois repercute e repercute mesmo, não tem escapatória. Tá? Para finalizar, gente, falar um pouquinho da limitação de direito de rescindir o contrato. O que é um problema que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente tem um empregado doente psicologicamente, mesmo que não seja psicologicamente, mas tratando do tema aqui, que uma pessoa que está com problemas psicológicos, mentais, no ambiente de trabalho, tá? Independente, aqui até independente de ser do trabalho ou não, mas se for do trabalho, agrava mais ainda. Tá? A gente tem a Lei 9.029 de 95, que ela trata da dispensa discriminatória. Né? Aqui ela não fala doença, especificamente, mas ela diz, entre outros, que é proibido adotar qualquer prática discriminatória contra um trabalhador doente. Hoje não há dúvida que doença está dentro aqui, tá? Não se discute mais, a Justiça do Trabalho colhe 100%. Tá? E qual que é o problema disso? O artigo 4º vem e diz que se uma dispensa discriminatória, ou seja, pautada na doença, por que ele foi demitido? Porque ele estava doente, vai gerar uma repercussão grande, que envolve indenizações de dano material e moral e uma possível reintegração do trabalhador no emprego. Tá? E aí a gente vai para mais um problema ainda. O TST
criou uma súmula, que aquela súmula do TST que vai um pouco além da legislação, mas aí é um problema mais estrutural do Justiça do Trabalho, que não é tema para hoje, fazendo uma presunção. Aqui, o que ele diz? Que a súmula 443, né? Gente, desculpa. O que a súmula 443 diz? Que o empregado portador de doença grave que gera estigma ou preconceito, aqui ele usa o HIV, literalmente, mas ele cita expressamente qualquer outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. O TST tem essa súmula que ele presume, a Justiça do Trabalho, se você dispensar um trabalhador nessa condição, tá? O TST presume que essa dispensa foi discriminatória. Então, compete ao empregador demonstrar que essa doença, que a dispensa não teve relação nenhuma com a doença, e não é fácil fazer isso. Tá? Eu trouxe aqui uma decisão também, essa decisão é de 2019, daqui da 15ª região, que foi um caso em que uma dispensa por depressão foi considerada como discriminatória, e foi aplicada essa súmula. Tá? Ou seja, o trabalhador tinha depressão e foi considerado que depressão é uma doença que gera estigma e preconceito. E se presumiu como discriminatória a doença, ou seja, pautada na doença. Tá? E aí não teve direito à indenização. Tá? Aqui, essa posição do TRT não é majoritária. Eu trouxe mais para mostrar que existe, não é para causar pânico em ninguém, mas, assim, é uma posição que existe. Mas, independente dela ser ou não presumida discriminatória, uma pessoa que está doente, a empresa tem que tomar muito cuidado. O foco da Justiça do Trabalho hoje está doente, mas não é do trabalho, não é problema meu. A Justiça do Trabalho não concorda com essa premissa. Tá? Então, assim, é muito importante ter muito cuidado com quem apresenta algum sintoma de doença, para quando se pensa na rescisão do contrato dessa pessoa. Tá? Porque pode haver essa discussão, a pessoa pode ter um processo alegando que a dispensa se pautou em sua doença. Foi o motivo que gerou a dispensa, foi a doença. E aí é um processo de alto risco. Tem que tomar muito cuidado com isso. Tá, gente? Então, eu vou encerrando minha fala por aqui. A ideia hoje era mostrar quais as repercussões que podem ter. Não é criar pânico nem nada disso. Mas, assim, a ideia é: vejam como o assunto é sério. E o quanto a prevenção, que o Carlos tão bem explicou mais cedo, é o melhor caminho. Gastar com prevenção não é gastar, é investir. Tá? Ter um ambiente de trabalho seguro e protegido para os trabalhadores é o melhor caminho que a gente pode recomendar. Obrigado, era isso. Rafael, nós é que agradecemos a maravilhosa exposição, não tinha dúvida disso. Quando estava conversando com as meninas aí da Regional Baixada Santista para estruturar esse webinar, eu não tive dúvida de quem a gente devia estar aqui nesse debate. Você e o Carlos aqui fazem uma dupla muito, muito boa. E eu queria já citar aqui e convidar todos para olharem o chat, porque a gente teve várias contribuições aqui interessantes e perguntas já, e eu vou emendar com a pergunta para o Dr. Rafael, da Sabrina Marques, onde eu vou tentar resumir aqui, depois está disponível no chat a pergunta completa, mas nos casos assim de que diversas situações de assédio, como as expostas aqui durante a nossa situação, o nosso webinar, né, gerou o afastamento do trabalho, mas que não teve um CID específico de burnout, mas por um medo de estigmatização, levou aí um afastamento como depressão e depois um desligamento logo após o retorno ao trabalho. Como é que fica essa situação onde esse burnout tenha sido mascarado por depressão, até por uma situação que essa caracterização visou uma proteção
digamos assim, da intimidade e da honra desse reclamante? Como é que você veria essa situação? Caberia uma ação? Existe um passivo? Existe um risco aí empresarial e um direito a ser questionado? Como é que você veria, doutor Rafael, essa situação? Partindo dessas premissas da pergunta, há um risco considerável para a empresa, né? A gente tem uma pessoa que foi afastada, que tem uma CID de depressão, né? Aí a gente pode discutir o burnout, agora ele tem CID própria, né? Mas não necessariamente uma coisa vai afastar a outra. A depressão pode ser considerada também como doença do trabalho. O fato de ser demitida 8 dias após o retorno pega muito mal, falando no português bem claro, para a empresa no processo. Vai pegar muito mal. Tá? Presunção de discriminatória cresce, né? Sim, exato. É aquela, olha, me parece que tem a ver, né? Você já me faz parecer que tem a ver. E assim, aí também são processos, nesse caso tem CID, teria CID e tudo mais, vai passar pela perícia, vamos ver o que o perito vai falar. Mas aí a gente também dependeria muito do processo da prova concreta, né? Do ambiente de trabalho, esse tipo de situação em que reforçaria ou não a hostilidade e o caráter tóxico do ambiente em relação àquele trabalhador, para fazer o link da doença com o trabalho. E aí, uma vez reconhecido, a chance de repercutir é muito grande. Eu vi aqui a Sabrina reforçou, exato, testemunha é muito importante nesse caso, tá? Que você precisa contextualizar para o juiz o ambiente de trabalho, fático. É aí que pega a questão testemunhal. Todas as provas em direito admissíveis, né? Hoje a gente também tem a questão de rede social aí muito presente nas provas processuais, né, doutor Rafael? Então, é uma questão muito ampla, né, que a gente pode explorar, né? Agora, uma questão que eu queria colocar, né, a gente trouxe o burnout aqui para o debate, né? Me parece que no início essa questão de burnout estava um pouco elitizada, né? Só parece que quem sofre burnout são altos executivos, uma camada, mas isso se dissemina. Eu queria ouvi-los, tanto o doutor Rafael quanto o doutor Carlos, como é que a gente enxerga em níveis mais operacionais a incidência de burnout, né? Para que a gente amplie a nossa visão como executivos de RH, enfim, gestores de pessoas. Como é que a gente olha para isso? Isso é uma característica de uma camada mais de tomada de decisão, exigência por meta, ou a gente no operacional também tem síndrome que se aplica aí essa identificação de burnout? Como que vocês enxergam dentro da visão jurídica, né? Nós não somos médicos, mas assim, como que se enxerga isso? Vou fazer um comentário apenas. O exemplo que eu citei dos teleatendentes, né? São pessoas ali, teoricamente, que estão numa cadeia hierárquica bem inicial, para não dizer baixa, digamos, inicial na carreira, e são pessoas que sofrem constantemente com esse tipo de situação de agressividade dos clientes e que desencadeia todo um transtorno relacionado ao trabalho. Geralmente não, mas não exclusivamente também, o pessoal da área de saúde tem sofrido muito com esses problemas. E isso, assim, o diagnóstico é mais recente, a doença já existia, né? E ela é bem democrática, ela atinge todos os níveis. Exato. O pessoal de TI também, que a gente pensa, TI é muito... como a programação está muito em evidência no mundo atualmente, mas assim, você tem de todos os níveis de cargos, principalmente nas empresas maiores. E aí é uma questão que muitas vezes vem do problema de excesso de trabalho, porque é um ramo que muitas vezes é teletrabalho, e fala, teletrabalho não gera tanto estresse. Gera sim, gera bastante. E o excesso de trabalho pode levar ao burnout também nesses casos. A gente aproveitar aqui na nosso público participante, nós temos uma audiência de uma pessoa aqui da área de saúde que interagiu aqui no chat conosco, que é a Elaine. A Elaine trabalha, eu conheço
trabalho dela na área da saúde, e o burnout na área da saúde, nas escalas de trabalho, em época de pandemia, né, a gente viu que trouxe assim, um drama para a área de saúde, inclusive pessoas deixando essa área, né, por tamanho estresse, a condição de trabalho, muitas vezes adversas, já por conta da característica da pandemia, mas também, às vezes, por uma inabilidade de lidar ali naquela instituição com medidas mitigatórias aí, né? E ela faz uma colocação aqui muito importante, que é o envolvimento da alta direção, né, das empresas nesse combate, nesse engajamento ESG, né? Porque a gente tem essa necessidade de se colocar perante o mercado e perante a sociedade como uma empresa engajada, um mercado engajado no ESG, mas isso tudo começa em casa, né? Então, a colocação dela em relação ao envolvimento e ao exemplo da alta direção tem um poder de disseminação de cultura que é bastante decisivo ali na promoção de ambientes mais saudáveis, né, para o trabalho, né? Vocês acrescentariam aí alguma recomendação para as empresas nesse sentido? Campanhas? Como é que a gente poderia operacionalizar isso no contexto das nossas empresas? Olhando para o mercado imobiliário, a gente tem a administradora, que tem o seu corpo interno, mas que também faz gestão de pessoas numa escala muito maior, né? Porque elas administram condomínios que têm um número de trabalhadores exponencial, administram shopping centers que têm um número de trabalhadores exponenciais, né? E às vezes envolvendo até, em alguma medida, lojistas, né? Você tem uma comunidade ali que você tem que trazer para o assunto e despertar. Como é que vocês dariam aí numas considerações finais? A gente está se aproximando, infelizmente, do horário limite aqui, mas reforçando algumas dicas e algumas medidas que a gente pudesse fomentar no nosso segmento também. Eu acho que vai muito na questão de preparação das pessoas, das lideranças, tá? Eu acho que o ponto principal hoje em dia é esse, que não é só não fazer, mas eu acho que vai um pouco além. Eu acho que é de ter um pouco mais de sensibilidade e de trazer segurança para as pessoas, tá? Eu acho que o gestor ele tem que ter um pouco de sensibilidade também, de entender as peculiaridades das pessoas e que as pessoas têm a vida própria delas fora, que elas podem ter problemas externos, e que dar essa segurança e esse conforto da pessoa. Olha, da pessoa poder ter essa liberdade, essa tranquilidade de falar, olha, não estou bem, você está com algum problema, é uma coisa mais ativa de tentar manter a saúde mental e controlar, entre aspas, assim, de gerenciar a saúde mental da equipe de uma forma mais ativa. Eu acho que o principal caminho seria esse. Não fica só no passivo, né? Esperando vir um relato, esperando vir uma situação, mas assim, né? Trazendo atitudes que possam promover esse bem-estar, né? Carlos, o que você diria? Gente, o que você poderia acrescentar como medida de promoção? O ideal, os especialistas dizem que as doenças psicossociais elas são muito rodeadas de preconceito, de tabus e tudo mais. Uma forma de quebrar esses preconceitos é tornar esse assunto um assunto habitual no ambiente de trabalho. Promover o diálogos, na medida do possível, uma roda de conversa ou com a intermediação de alguém que tem um pouco mais de experiência, e, sobretudo, preparar os gestores para identificar os sinais, prover um ambiente acolhedor, trazer essa pessoa que está com problema, não afastar mais essa pessoa, o problema pessoal dela, ela está com problema dela. Não, traz, porque tem reflexo dentro da empresa. Então, acho que conversar e trazer, tornar rotina esse assunto é o primeiro passo, talvez. O isolamento é o pior dos mundos, né? Porque se você tem essa percepção de que você tem um indivíduo
e trata o indivíduo como uma maçã podre, o isolamento agrava, né? O isolamento tende a... me marcou durante a pandemia um comercial de uma empresa líder no segmento de planos de saúde, tratando da questão da saúde mental, em que esse excesso de conectividade que o Carlos mencionou, aquele monte de reuniões e um afastamento, um isolamento, a pessoa participava de uma reunião online e os colegas viram que a pessoa fechou a câmera, saiu repentinamente dessa reunião, era um comercial, e o comentário dos colegas, olha, ela não está bem, e a pessoa tocar a tela do computador assim e entrar num mergulho solitário, num tanque de água onde ela se afogava. Eu achei isso uma imagem que disse mais que 1000 palavras, né? Então, a gente buscar evitar esse isolamento, esse sufocamento dos nossos colaboradores, que você não é obrigado a trazer um voto de até que a morte nos separe, né? É um contrato. Mas enquanto aquele trabalhador estiver na organização e fizer sentido que ele esteja na estrutura, estar com uma relação equilibrada que possa ser de ganho para todas as partes, né? E se não é uma pessoa que agrega por algum motivo, não devolver essa pessoa para a sociedade sem condições de contribuir com outro projeto que ela possa ter um engajamento maior, né? Eu acho que a gente tem que olhar primeiro para dentro de casa, né? A contribuição que a gente quer dar nessa agenda nessa agenda positiva, nessa agenda de saúde mental, nessa agenda social, né? E depois a contribuição que a gente dá para a sociedade nessa mesma agenda, né? Não adianta, a gente teve exemplos recentes, inclusive na questão do ambiente público, né? Onde o assédio sexual e o assédio moral minaram e custaram a perda de cargos, né? A gente sabe o que aconteceu no episódio recente, né? Dentro de uma instituição pública de grande credibilidade, com estrutura de compliance. Então, não adianta parecer estruturada na promoção da saúde e do bem-estar, ela tem que ser mais do que parecer, né? Eu acho que a consequência na reputação é consequência mesmo de um trabalho realizado. E a consequência danosa na reputação pode ser também decorrente de um trabalho fake, né? Então, a gente tem que zelar pela coerência, né? Pelo propósito realmente de fazer algo que possa efetivamente, né? Ser eficaz, ser efetivo, né? E eu acho que é um pontapé inicial. Eu quero agradecer aqui a Elaine, que está dando 2 bibliografias aqui, relacionadas à questão da segurança psicológica no trabalho, Organizações Sem Medo, e eu acho que é uma leitura aqui para os interessados se dedicarem, e para a gente aprofundar esse assunto que é tão relevante aqui nas organizações e na sociedade. Agradecer demais a todos aqueles que estiveram na audiência, nós não perdemos a audiência durante o trabalho todo, e esse conteúdo, essas apresentações estarão disponíveis ali no canal por algum tempo. Agradecer muito a contribuição dos meus colegas, a iniciativa da Regional Santos, Fabiana, Lucimara, Carlos Meschini, de colocarem e acreditarem na importância desse assunto estar em pauta. A Universidade Secov com curso programado para novembro, dia 8 de novembro, em formato híbrido, tanto presencial quanto online, onde essas questões da capacitação das lideranças no trato com a questão da saúde mental vão ter uma abordagem para além do direito, né? Tratando aí com representantes da área da saúde e representantes também da área de executivos de RH, gestão de pessoas, gestão de gente, para que possamos realmente começar a trazer para o nosso mercado práticas mais alinhadas com aquilo que se espera de uma sociedade sadia, né? Afinal de contas, o que a gente exporta de
de saúde mental atinge nossos filhos nas escolas, né, os pais, a comunidade escolar, a comunidade religiosa, enfim, nas relações sociais todas, né, se expande, se espraia o bem e o mal, a saúde e a doença, isso vai repercutir em ondas que vão alcançar muito mais que a gente está vendo aqui no nosso primeiro olhar, né? Então, agradeço muito e, infelizmente, em função do horário, a gente vai encerrando por aqui. Obrigada, um bom dia a todos e que cada um daqui tenha saído com uma sementinha aí para levar o assunto da saúde mental nas organizações e no trabalho à sua maneira. E depois se especializem um pouco mais aí, conheçam um pouco mais nas leituras indicadas e nos conteúdos que a gente tem aqui também na instituição para disponibilizar no atendimento jurídico. Estamos todos aqui para isso. Obrigado, bom dia a todos. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos também.